Ni hao, pessoas que sabem que o Partido Comunista Chinês não tem medo de nada. Tudo bem com vocês? E vamos aí, eu tô revisitando uns vídeos do Elias, lá quando ele foi no Inteligência Limitada pela última vez. E vamos ver um vídeo sobre a liberdade de expressão aqui na China. Que medo do Partido Comunista de dar uma liberdade total para as pessoas se o que eles fazem é tão bom? Por que não liberdade total não existe, né? Liberar a internet, por que não liberar a liberdade de expressão? Eles já não estão nesse ponto de... Não, vamos liberar, cara. Porque eu acho que o próprio Oliver falou aqui de quanto ano a ano o povo chinês foi ganhando poder aquisitivo e melhoria e tal. Então, eles devem estar satisfeitos com essa parte. Por que não dar liberdade agora? Mas quem diz que tem liberdade? Não, de acessar a internet livre. Internet livre não tem isso, cara. Vamos lá. Não existe internet livre, cara. Não existe. As empresas grandes dos Estados Unidos, Google, Facebook, a Meta, né, e o Alphabet, que são as duas empresas mãe, Apple, todas essas empresas elas têm que trabalhar seguindo a linha do governo dos Estados Unidos. Não tem internet livre, isso não existe. Qual outras coisas que eles não podem fazer? Eu te pergunto o seguinte, eu posso protestar contra o Partido Comunista lá na rua? Você sabe disso? Sim, pode. Já teve muito protesto. Na época da Covid-19, tinha gente pedindo literalmente a cabeça do Xi Jinping na rua. Eu posso ir na rua e falar, sou contra, quero que morra o cara, sei lá. Aí que tá. Sabe que esse tipo de questão ela não é científica, né? Como assim? A pessoa pode fazer isso. Isso não é ciência. Isso... Não, mas eu tô perguntando se isso acontece. Você pode perguntar isso, porque você não se propôs a ser isso, né? Claro. Né? Pra mim é uma dúvida super básica. É uma dúvida legítima. Eu vejo professores universitários falando entendi. isso. Mas eles podem? Porque cara, já teve aquela da China... Praça da Paz, né? Aquela coisa emblemática pra caramba, né? A gente pode falar sobre isso também. Eu acho... Se você quiser, a gente fala sobre isso depois. Eu tenho uma opinião sobre aquilo. Mas a China é o país que faz mais greves no mundo. E sabe quanto de cada 10 processos trabalhistas os trabalhadores ganham na... As greves lá são por quê? Por melhores condições? Por grana? Melhores condições, tudo. Porque o camponês chinês, ele é um ser taoísta. Porque, assim, chinês muda de emprego por, sei lá, R$15. E eu não tô de sacanagem. É assim. Ele já nasce com o vício da rebeldia contra as autoridades instituídas, que é Lao Tse é uma das filosofias que surge na China com o confucionismo. Então o camponês chinês, ele tem uma história, ele tem um histórico, por exemplo, todas as dinastias chinesas, elas foram derrubadas por revoltas camponesas. Porque essas dinastias foram sendo incapazes de entregar para essa massa de camponeses essas obras públicas necessárias para a reprodução social do povo. Então essa massa camponesa se reunia, se rebelava e derrubava aquela dinastia e colocava outra no lugar. E é por isso que eles dizem que aqui quem manda é o povo. Então, em 49, a última rebelião camponesa, que foi a que você assessorou com Mao Tse-tung, a última rebelião camponesa que retirou uma dinastia, um outro poder instituído foi em 49, com Mao Tse-tung. Né? E esse camponês rebelde, louco por uma treta, na China, por exemplo, você entra numa loja... Se você vê uma confusão rolando, você vê que é camponês. Por quê? Porque o cara é um rebelde, a natureza do... Não é um camponês cristão. Entendi. Sabe? Temente a Deus e tal. Na China, 90% da população acredita em Deus. 80%, 80 e poucos por cento. Não acredito? Não acredito. Acredita em quê? Nada. É ateu. Não, eles acreditam nas religiões locais da China mesmo, né? Que não é budismo, não é confucionismo, não é taoísmo. São religiões menores, de regiões pequenas mesmo. Não são religiões conhecidas. Ateu. Eles são espiritualistas, mas não são deístas. É diferente. Então eles são rebeldes, eles têm a natureza rebelde. E se explica muito a trajetória russa e chinesa, fim da União Soviética na China. Então, esses camponeses hoje... Quando o Mao Tse-tung, então, tem a revolução, os camponeses estão de que lado? Dele? Claro. Então o que acontece? Esses camponeses hoje são operários urbanos na China. A China colocou 130 milhões de pessoas nas cidades em 10 anos. Então esses caras vão para a cidade e viram o quê? Vira trabalhador rebelde. Né? Então a China, por exemplo, nos últimos 10 anos, os salários urbanos triplicaram na China. É o trabalho escravo, não é isso, Lene? Que você aprendeu? O trabalho escravo na China e tal, né? Os salários urbanos triplicaram na China em 10 anos. Por quê? Por conta de o governo ter necessidade de mudança do drive do crescimento econômico para o consumo e também o quê? Porradaria dos trabalhadores.
É mesmo? Então a China é um país, por exemplo... Foi dado de mão beijada. Não. Quando acabou a política da Covid-0 aqui na China, as empresas de teste simplesmente acabaram, né? Porque as fábricas de teste fecharam de um dia para o outro. E dezenas de milhares de pessoas ficaram desempregadas. De um dia para a noite. Porque o governo não... Isso é uma crítica que eu tenho, que não teve uma reabertura gradual, não teve um plano. Simplesmente um dia eles falaram, ó, vai acabar amanhã. E é isso aí, essa galera ficou desempregada. O pessoal foi para as ruas, eu não lembro que cidade que era, mas é mais para o meio do país. O pessoal foi para as ruas, começou a tocar fogo em carro, começou a quebrar tudo, quebradeira na rua e tocar fogo em carro, e a polícia foi, acompanhou de longe, e teve até aquela história da fábrica da Apple, né, em Jiangzhou, que é a cidade que é chamada de cidade do iPhone, que são 250 mil pessoas trabalhando só para a Apple lá, né, para a Foxconn, no caso. E a empresa atrasou bônus, a galera começou a queimar tudo e quebrar tudo. E foi para cima da polícia e não teve polícia para parar, porque é muita gente, né? Então isso é comum acontecer na China. Não. Tiveram que conquistar isso. Conquistaram e tem outra. De cada 10 processos na Justiça do Trabalho, 10 os trabalhadores ganham. Então o Estado chinês ele é responsivo às demandas dos trabalhadores na China. Aquela ideia que a gente tem de cara fazendo... Criança fazendo Nike. Acabou. Escravo. Mas teve isso em algum Teve. Isso Assim como teve na Europa, né? Teve muita luta para acabar com o trabalho infantil, para acabar com o trabalho de mulheres grávidas. Muita luta. Não foi as empresários que simplesmente, a criança não precisa trabalhar. Não. Os caras queriam que as crianças continuassem trabalhando. Isso a gente está vendo acontecer hoje nos Estados Unidos de volta, né? Principalmente por conta da Covid. Muita gente com Covid longa e sem condição de trabalhar e tal. E estão botando criança para trabalhar em turno noturno em fábrica. Eles mesmo que falaram, não, para com isso, queremos condições melhores. Não, eles meio têm outra. Vai chegando a um ponto que o crescimento econômico, isso já não é útil ao crescimento econômico. Ah, entendi. Esse trabalho intermitente, ele vai deixando de ser algo útil para o país crescer. Então é muito melhor deixar a criança o dia inteiro na escola do que fazendo isso. É muito mais útil para o futuro. Lá na frente ele Exatamente. Mas existiu tudo isso na China. Eu não tô aqui para falar que a China é um paraíso. Porque não é, né? Não, é que eu quero saber o que é... Ninguém diz isso. E é engraçado que assim, eu faço lá os reels sobre as coisas da China aqui, os remix, né? E sempre vem um Zé Orelha Arigó falar, ai, nossa, por que a China... puxa saco da China, porque se a China é tão maravilhosa, por que as pessoas fazem... Mas ninguém está dizendo que a China é maravilhosa. Nem os chineses falam isso. Eu nunca falei isso. Não existe em nenhum dos meus vídeos, tem mais de 700 vídeos. Não existe um vídeo meu dizendo a China é um paraíso, a China é maravilhosa. Não tem isso. Só que as pessoas estão tão atoladas na propaganda anti-China que quando alguém como eu mostra algo positivo do país, não necessariamente fazendo propaganda, só falando, olha, isso aqui é uma coisa legal, as pessoas automaticamente acham que é propaganda e que a gente é pago. Além do que é verdade. Exato. Né? Eu não estou falando que a China é um paraíso. E assim, isso acontece comigo e com mais um monte de gente que mora aqui na China, de brasileiro. Porque eu já vi eles falando no Instagram, né? Que a galera posta uma parada positiva e vem uma enxurrada de comentários dizendo que eles são pagos pelo Partido Comunista. Mas ela é um país que funciona, entendeu? É um país que funciona. Funciona, né? Funciona. Tomara que funcione para todo mundo um dia.